Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta. Esse vídeo hoje é de número 170. Nosso Lar de Chico Xavier, capítulo 31, tema de hoje, vampiro. Então aqui, André começa da seguinte forma. Eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momento de palestras rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Então, não sei se você se lembra, André havia trabalhado o dia todo, mas em comum acordo com Tobias, que era o responsável por aquele departamento, Tobias teve que se ausentar, deixando a responsabilidade dele a cargo de nossa irmã Narcisa. Só que Tobias trazia no íntimo uma preocupação, pois não havia quase que trabalhador nenhum naquele departamento, né, da retificação, da Câmara de Retificação, para trabalhar a parte noturna. André já tinha feito a parte diurna, né? Mas a noturna não tinha gente para trabalhar. Por quê? Porque muitos haviam se ausentado para outros departamentos. E naquela madrugada, naquela noite, ia chegar os samaritanos das regiões umbralinas, trazendo aproximadamente 29 irmãos necessitados. 29 irmãos necessitados. E sei que Tobias se via mediante uma situação delicada por falta de trabalhadores. André já havia trabalhado a parte diurna, né, durante o dia. Mas André se comoveu com aquela situação e pediu para ficar a parte noturna também. Então, nesse exato momento, Tobias não está presente. Quem responde pelo departamento todo é Narcisa. E André a auxilia juntamente com outros amigos, mas um quadro muito reduzido de pessoas auxiliares naquele momento. Então, por isso que André continua assim, ó. Era 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, eles estavam no pavilhão 5. Então eles foram atender, né, 2 enfermos, tanto ele quanto Narcisa, eles foram atender dois casos no pavilhão 11. Escutei gritaria próxima.
fiz instintivo movimento de aproximação. Então, André quis se aproximar, né, do local de onde vinha aquela gritaria. Mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse Narcisa a André. Não prossiga. Não vá até esses irmãos que estão gritando. Não vá até eles. André não tinha visto os irmãos. Ele não tinha ainda adentrado o departamento de onde vinha aquela gritaria. Ele sentiu vontade de ir até aquele departamento. Como se diz assim, né? Deixa eu ver essa gritaria aqui. O que está acontecendo aqui dentro desse pavilhão? Então, vamos pensar assim. Hora que ele pensou em ir até aquele pavilhão de onde estava vindo aquela gritaria, Narcisa disse: não prossiga. Pare. Pare, 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 pare. Localiza-se ali os desequilibrados do sexo. Olha. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. Como se diz assim. Aquele pavilhão ali é o pavilhão que abrigam os nossos irmãos desequilibrados do sexo, que já foram recolhidos das regiões umbralinas, dos antros de perdição nas regiões umbralinas e dos antros de perdição também na terra. Então, como se diz, né? Localiza-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro, André, seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Gente do céu. Como dizia minha avó, que aqui está presente. Minha avó, quando eu ia à casa dela e que às vezes ela... Naquela época usava-se esse termo, né? Não usava o termo passe. Então, a minha avó sempre morou na roça, era parteira, ela trabalhava com Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, era médium de cura, receitista, parteira, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, realizaram centenas de partos através de minha avó. Para você ter uma noção, a minha avó, ela realizou na época mais de 2.000 partos. Ela era parteira naquela época. Com o auxílio também de Dr. Bezerra de Menezes e de Eurípides Barçanufo. Mas minha avó, ela tinha aquelas manias dela, né? Só não se achar ruim não, porque eu vou falar assim. Ela não tinha leitura, né? Como dizia-se na época, ela não sabia ler, ela era analfabeta. Eu vou falar assim, vó, que coisa. Então, mas ela sabia dos desígnios de Deus. Então, quando ela dava paz nas pessoas, para ela não era paz, era benzer. Mas você já ouviu esse termo já, né? Mas tudo bem, não tem problema não. O importante é a fé e o trabalho dela.
Então, mas de vez em quando, vó falava para mim assim, né? Agora, antes dela falecer, né? Eu ia muito à casa dela, então eu ficava ali com ela e eu já tinha um pouquinho de entendimento, alguma coisinha assim. Ela falava assim, ai, de vez em quando eu benzo as pessoas, me dá até arrepio no corpo. É, vó, mas só fica arrepiada por quê? Aí eu era novinho, né? Muito novo, eu brincava com ela. Então só fica parecendo uma galinha arrepiada, vó. Ah, moleque, para de brincadeira. Mas eu me lembrei de vó nesse caso. Nesse caso aqui, olha só. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos, André. Guarde essa emoção para mais tarde. Gente do céu. Imagine, eu conheço esse departamento. Eu conheço esse departamento. É um departamento, é nojento. Porque ali você depara com todo tipo de promiscuidade que existe aqui na Terra, nos antros de prostituição. Tudo, tudo, tudo. Esses filmes que existem aqui na Terra, esses filmes não são nada. Só isso que eu posso dizer. Esses filmes não representam nada do que lá nesse departamento. Pensemos da seguinte forma. De uma escala de 1 a 10, os filmes que existem aqui na Terra de promiscuidade, eu vou dizer só isso, eu não vou abrir mais o jogo nesse sentido. De 1 a 10, esses filmes que existem aqui na Terra de prostituição, de promiscuidade, é 0, 0, 0, 0, 0, não é nem 1%. Lá, nesse departamento, é 10%. É o número 10. Então aqui não é nem 1%. Lá é 10%. Tudo que nós conhecemos na Terra em matéria de prostituição significa menos de 1%. Nesse departamento, significa ali 10%. Então acho que você, como sendo uma pessoa assim, né, instruída, inteligente, você entende o que eu quero dizer. Eu não posso usar outros termos além do que eu estou usando aqui. Até por uma questão de ética, né? A gente tem que ter ética, porque a gente não ganha nada com isso, ficar expondo alguns termos. Isso até denigre o trabalho. Então, agindo conforme eu estou agindo aqui, você é uma pessoa inteligente, você consegue entender. Então é um antro 10 vezes mais nesse departamento lá em nosso lar. Agora veja bem, se ali é 10%, imagine nos vales, nas regiões umbralinas, onde eles foram retirados. 90% a mais.
Se eles ali estão no grau 10%, é porque eles já se regeneraram um pouco nas regiões umbralinas, por isso foram resgatados e estão ali naquele departamento. Eles se regeneraram, eles já se redimiram um pouco. Por isso foram resgatados. Por isso estão ali naquele pavilhão que Narcisa pediu: pare, não prossiga. Localiza-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. André não estava preparado para ver o que ele ia ver ali. Narcisa já estava preparada. Tanto é que ela ali encontrava-se na condição de administradora daquele departamento todo. Na ausência de Tobias, ela que respondia por tudo. Respondia por tudo. Mas André não estava preparado. Se ele fosse até aquele departamento e se ele deparasse com aquelas cenas, ele podia, através de um choque emocional, ele podia se perder. Ele podia se perder. Não naquele sentido de promiscuidade, mas ele podia ficar atordoado. Pois continua a Narcisa dizendo: guarde essa emoção para mais tarde. Quer dizer, quando você estiver preparado, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando você estiver preparado, você vai conseguir entrar nesse departamento, assistir os nossos irmãos em tudo que eles necessitam, sem se macular, sem se manchar, sem sentimento nenhum, a não ser exclusivamente o sentimento de amor, de compaixão, de benevolência, de indulgência. Você consegue entender, com todo respeito, que até para fazer caridade nós temos que ter conhecimento? Ah, Luiz, mas para fazer caridade a gente não precisa ter conhecimento, não. Precisa. Precisa sim. Veja bem. Você não é enfermeira, não é enfermeiro. Você vai atravessando uma rua, de repente você depara com um acidente na tua frente. A pessoa cai ali no chão e começa a sangrar a narina, a boca, e o povo junta tudo. Né? Porque o povo é igual urubu na carniça. Gosta de ver essas cenas. Aí você chega e fala assim: olha, deixa comigo. Ah, mas a senhora, o senhor é médico? Não. Eu sou caridoso. Eu gosto de ajudar o meu irmão, o próximo. Eu sou pau para toda obra. Ah, é? É. Aí você pega aquele paciente, põe dentro de um carro e vaza para o hospital. Os termos são esses mesmo, porque é tudo pejorativo. Chega lá no hospital, o médico, depois de meia hora, vem e dá a notícia. Se esse nosso irmão tivesse sido trazido pelo SAMU, pelo bombeiro, ele não tinha vindo a óbito. Mas a forma como vocês trouxeram ele deslocou
algumas vértebras, agravou mais o quadro, a hemorragia. O paciente teve uma parada cardíaca e não resistiu. Graças àquela imprudência daquela pessoa que se dizia caridosa. Eu sei fazer a caridade. Meu amor é imenso. Se tem uma pessoa que ama, o próximo sou eu. Aí vai lá, pega a pessoa, põe no carro, chega na Santa Casa, o paciente vem a óbito por causa daquela imprudência. O Luiz, mas então qual é a melhor forma de ajudar? A melhor forma de ajudar? Nesse exato momento do acidente, liga para a polícia, liga para o bombeiro, liga para o SAMU. Não toque no paciente. Deixe o paciente ali no chão, deitado. Se ele quiser levantar, chega e diga, não levante, fique deitado. Isso é caridade. Isso é bom senso. Isso é prudência. Como, por exemplo, em certas casas espíritas, muitos médios, pseudos médios, espíritos através deles, que se dizem mentores espirituais, aconselham muitas pessoas que ali comparecem em busca de tratamento a parar com determinados medicamentos. Que? Mas isso, gente, é médio charlatão, mistificadores, impostores, espíritos mistificadores e charlatões que estão ali trabalhando através daqueles médios, charlatões e impostores também. Porque onde já se viu, a doutrina nos esclarece. É preciso cuidar do corpo e do espírito. Então quem cuida do corpo? O remédio. Quem cuida do corpo? O médico, a medicina. E a parte espiritual? A espiritualidade, a transformação moral, hábito, comportamento e atitude da pessoa. Tá bom. Então, os bons espíritos, você pode ter certeza que Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, olha, esses seres elevados, eles nunca exigiram, nunca pediram para que pacientes aqui no Corpo Físico deixassem de tomar medicamentos da medicina. Chico Xavier, ele até dava exemplos. Chico ia ao médico rigorosamente. Rigorosamente o Chico ia ao médico. Cardiologista, oncologista. Tanto é, Chico, quando desencarnou, ele fazia uso de 12 medicamentos por dia. Assim, numa entrevista, disse Dona Dinorá Fabiano. Dona Dinorá Fabiano trabalhou cuidando do Chico mais de 40 anos. 50, né, vó? Mais de 50 anos. Chama-se Dinorá Fabiano. Como se diz o ditado, foi uma segunda mãe de Chico Xavier para ele. Cuidou dele como se cuida de um filho. Então, até para fazer caridade, é preciso ter conhecimento, gente. Não é só dar a cesta básica. Não é só dar o agasalho. Ajuda. Você consegue entender? Não é só dar a sopa. Ajuda. Mas é preciso entender. Há um enorme emaranhado por detrás daquela pessoa carecendo de assistência. Pois quem ali assiste aquela pessoa não deve se aventurar em assumir
diversas pessoas, porque numa existência toda pode ser que nós não conseguimos dar conta de assistir nenhuma família, de tão complexo que são os problemas, as necessidades, em todos os sentidos daquela família. Necessidade psicológica, necessidade econômica, olha, saneamento básico, higiene, tem tanta coisa a ser feita que não é só, né? Vamos para o próximo vídeo.